Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos acompanhando os estudos do irmão José, as orientações do irmão José, pela psicografia de Carlos Bacelli. Hoje nós vamos trabalhar o livro Chamados e Escolhidos e o capítulo se chama Oposição. Capítulo 64 deste livro, que se chama Oposição, ok? Claro que, em qualquer setor a que te dediques, mesmo em tuas atividades profissionais, hás de deparar com dificuldades para a realização do melhor. Então, a primeira coisa que ele nos alerta, em qualquer lugar nós vamos ter oposição. Oposição não significa confronto, significa objeção. Objeção no sentido de a pessoa ter uma outra proposta, ele vai contra aquilo que você está colocando. Então, vocês poderão criar uma relação de conflito, o que é ótimo. Toda relação que tiver conflito, porque conflitos são opiniões diferentes, ideias diferentes, e os dois vão alinhando para chegar no objetivo. Isso faz parte do conflito. Agora, isso também é oposição? É oposição. Desde que não seja uma oposição agressiva. Desde que não seja agressiva. Por quê? Porque aí vira confronto. Quando eu parto para a agressividade, quando eu quero provar para o outro que a razão é minha, é interessante que aí entra no ponto da arrogância. E o limite da arrogância é aquela pessoa que pensa assim, olha, você pode escolher o que você quiser. Existe a minha opinião e a dos outros. Ou seja, a minha é a que está correta. Indiretamente, a pessoa já está dizendo isso. Isso não é oposição, isso é confronto. Oposição de ideias, de opiniões, de posturas, de movimentos, de posição. Gente, a oposição ela pode acontecer, graças a Deus existe oposição. Se não houvesse oposição, nós seríamos robotizados. Nós temos discernimento. Nós temos bom senso, nós temos raciocínio, nós temos individualidade e cada criatura traz das suas viagens astrais, dos seus movimentos reencarnatórios, dos seus movimentos de sono, das suas experiências sociais, todo mundo traz aquilo que aprende para o dia a dia. Oposição. Então, se a gente colocar nesse ponto que eu estou trazendo, é absolutamente saudável, ok? Quando começa a gerar confronto, ela perde a saúde do relacionamento e vira adoecimento. Adoecimento das relações, adoecimento das posturas mentais, adoecimento das questões emocionais e, no final, adoecimento físico, onde a pessoa somatiza um mal-estar construído numa oposição de confronto, uma oposição agressiva, onde muito mais do que o outro ela se agride. Então, eu estou fazendo esse paralelo apenas no primeiro parágrafo do texto oposição, mas ele vai trazer para nós sobre as questões espirituais, ok? É só para a gente ter uma amplitude na colocação do termo, quando ele intitula o texto para nós. Não poderia ser diferente em se tratando das tarefas de ordem espiritual. Então, aí ele vai começar a descrever para a gente do lado espiritual. Ora, se existe oposição em todos os movimentos, do lado espiritual não é diferente. E aqui eu já não estou falando nem só do movimento espírita, como ele também não está. Ele está colocando de ordem espiritual. Nós temos N movimentos religiosos, movimentos filantrópicos, todos eles têm oposições, ok? Enfrentarás incompreensão, sofrerás ingratidão, serás visitado pelo desânimo. Olha, enfrentarás incompreensão. Quando fala para nós aqui que a gente vai enfrentar incompreensão, falando de ordem espiritual,
Qual movimento religioso que não tem nenhum tipo de incompreensão, gente? Aqui, a forma mais simples da gente entender é Jesus com os discípulos. Ele escolheu 12 discípulos, 12. Dos 12, 11 o entenderam não completamente, porque tinha lá entre eles os movimentos de discordância, de desavença. 12, ele agradou 11. Dos 12, ele agradou 11. Um teve lá, vendeu o Cristo. Ou seja, ainda furou o olho dele. Quer dizer, no bom sentido, quando a gente fala furou o olho, cá para nós, né? Porque vai lá e o vende com um beijo, recebe uma verbazinha, as 30 moedas, e depois se suicida. Ele agiu contra tudo aquilo que ele estava aprendendo nos 3 anos que ele esteve com Cristo. E o Cristo conhecia tanto o posicionamento de Judas, tanto que irmão X, conversando com Judas, no início do apostolado, no início do discipulado, quando Judas é convidado, passado um tempo que os dois estavam juntos, quem relata isso para nós é irmão X, Judas chega para Jesus e fala assim, olha a orientação específica que ele deu para Judas. Ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, estamos recebendo algumas doações para a nossa causa, alguns valores para a nossa causa. Então, quando a gente precisar, Jesus colocou para ele assim, então, guarde com você esses valores, olha, falando de dinheiro, guarde com você, já que você está com a bolsa a tiracolo, guarde com você estes valores. Quando precisarmos, sabemos que iremos procurar com você. Mas, aí vem a orientação de Jesus, cuidado com o dinheiro, por causa dele, muitos estão se perdendo. Imaginem vocês que Jesus deu uma orientação singular para Judas. Ele não falou para a humanidade naquele momento, ele falou com Judas no início do discipulado. Lá na frente, Judas vende Jesus. Entender o tamanho da dificuldade? Aí quando ele fala conosco assim, quando o irmão José fala conosco, teremos incompreensões. Se Jesus teve, como que nós não teremos? Como que nós não teremos? Está claro? E aí ele continua, sofrerás ingratidão. Ora, Joana de Ângeles tem uma colocação interessante, se você quer avaliar, eu não consigo entender bem a questão da ingratidão, não consigo. Eu sou grato, avalia se você é grato então, avalia. Mas são avaliações simples, gente. Não é assim, eu faço oração de manhã, eu faço oração à noite, não é isso, não. Avalia se você é grato. Quando você se olha no espelho, você agradece ter condições de olhar no espelho? Porque muitas pessoas não têm os olhos para se apreciarem ou para se valorizarem. Não tem os olhos. A gente agradece quando olha no espelho? Quando a gente coloca a nossa roupa, a gente agradece a roupa que a gente tem, que a gente escolheu vesti-la, que a gente escolheu comprá-la, a gente agradece? E aí a Joana de Ângeles vai colocando isso, ela coloca, quando você se olhar no espelho, agradeça a Deus os olhos que você tem. Quando você se vestir, agradeça a vestimenta que você tem. Quando estiver na sua caminhada, ainda que encontre pedras no caminho, agradeça a possibilidade de estar caminhando. Agradeça a possibilidade de estar envolvido com a estrada. Quando você está dialogando com alguém, ainda que haja oposições, ainda que haja conflitos de ideias, agradeça a Deus por ter o discernimento suficiente para fazer movimentos de avaliação e autoavaliação naquele contexto. Quando você está passeando, agradeça a Deus a oportunidade que você tem de financeiramente, você ter condições de passear. Quando estiver envolvido com o seu trabalho, agradeça a Deus o seu emprego, ainda que inúmeras vezes apareçam insatisfações. Ou seja, gratidão é tudo na vida da gente. E ela tem um livro que se chama Gratidão.
E aí ela vai aprofundando. Eu estou colocando aqui, gente, de forma absolutamente superficial. Só para a gente entender essas duas palavrinhas que ele coloca para nós, sofrerás ingratidão. Será que nós também não promovemos a ingratidão em relação à providência divina? E os nossos mentores espirituais que estão numa luta incansável para conosco? Serás visitado pelo desânimo. Serás visitado pelo desânimo. Ora, se a gente vai ser visitado pelo desânimo, atentemo-nos. Porque tem hora que o desânimo surge do nosso estado íntimo. Tem hora que surge de terceiros que vão te desanimando. Quando surgir do seu estado íntimo, lembra das duas palavrinhas anteriores? Sofrerás ingratidão. E aí lembra se você também está tendo gratidão para com a providência divina e os seus asseclas, os seus seguidores, aqueles que realmente estão envolvidos com Deus, com a espiritualidade maior e nos orientando, se a gente está sendo grato. Porque às vezes a gente está sofrendo ingratidão e está sendo também ingrato, está mais ou menos de acordo com a nossa sintonia. Mas quando a gente sofrer desânimo vindo de terceiros, o André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo 36, ele coloca para nós que toda vez que criticamos alguém, temos a obrigação moral de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Toda vez que criticamos alguém, temos a obrigação moral de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Se nós entendermos essa frase todos os dias, se a gente lê essa frase todos os dias e entendê-la para as nossas relações, gente, o mundo vai ser outro. E se o mundo social não for outro, o mundo íntimo será outro. Toda vez que criticamos alguém, nós temos a obrigação moral de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Então, muitas vezes, a gente também se desanima por questões íntimas, porque a gente se envolveu com situações de crítica e a gente nem está dando conta de mudar. A gente critica famílias, critica pais de famílias, critica político, critica empresário, critica o chefe, critica gerente, critica. A gente não está dando conta de fazer diferente, aí vem um desânimo. Porque muitas vezes o desânimo é provocado por nós porque não estamos fazendo movimentos de mudanças. Antes de criticar, se avalia. E aí o irmão José diz assim, entraves de ordem econômica quase te inviabilizarão os projetos mais simples. Entraves de ordem econômica. Quase, gente, a palavra quase, ela é tão bacana, a palavra quase. Por que quase inviabilizarão? Porque o quase significa que só te inviabiliza se você quiser. Só. Se não quiser, não inviabiliza. Porque a questão financeira, ela é muito importante. Muito importante. Tá claro? Para todo projeto, a questão financeira ela é importante. Se não for do seu bolso, ela vai vir do bolso de terceiros. A questão financeira é importante. Tanto que nós vamos ver isso na questão de número 922 de O Livro dos Espíritos. Qual é a medida de felicidade comum para toda criatura? Medida de felicidade. Todo mundo precisa para ser feliz. Tá? Todo mundo precisa. Ele vai responder 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, do lado material, a posse do necessário. Ora, se do lado material é a posse do necessário, aí você avalia o que é necessário. Entretanto, para conquistar o necessário, está lá. Ou seja, para todos. O que é importante para a gente? Dinheiro. Ah, todo mundo precisa? Todo mundo precisa. Para eu estar aqui hoje, eu tomei o meu café da manhã, vesti a minha roupa, lavei o meu rosto, fiz a minha... Ou seja, isso tudo que eu estive fazendo, tudo isso gera custo, dinheiro.
Todo mundo precisa. A medida de felicidade comum para todos. Agora, só para responder, mas eu não vou entrar na explicação da resposta para a gente retomar a obra. Ora, qual é a medida de felicidade comum para toda criatura? Do lado material, a posse do necessário. Do lado espiritual, consciência tranquila e fé. Fé no futuro. Do lado material, a posse do necessário. Do lado espiritual, consciência tranquila e fé no futuro. Se a espiritualidade coloca para nós termos esses 3 nortes no nosso dia a dia, vamos trazer então para o trabalho espiritual. Olha o que ele está dizendo aqui. Entraves de ordem econômica quase te inviabilizarão os projetos mais simples. Aí eu volto na palavra quase. Por quê? Porque se eu estou com a consciência tranquila de que o projeto é real, de que ele é importante, que a gente precisa e ele vai acontecer, eu vou manter a perspectiva de que nós iremos conseguir, ok, está aqui. A ordem econômica vai chegar. A ordem econômica vai chegar. Só para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, no período de pandemia, estávamos aqui na reunião de diretoria. E aí a gente estava discutindo sobre a questão da energia fotovoltaica, das placas de energia fotovoltaica para a nossa instituição. Na época, a nossa conta de luz variava em torno de 4 a 5 mil reais mês, e aí esse assunto foi levantado na diretoria. Esse assunto foi levantado. E aí eu coloquei na nossa reunião que nós não teríamos condições de fazer esse ajuste naquele momento. Por quê? Porque o Cássio chegou a olhar, o Cássio que está aqui com a gente, né, chegou a fazer o orçamento, e aí começaram a colocar quanto que as empresas estariam cobrando para colocar o teto aqui de energia. Estávamos na reunião virtual. E aí, enquanto estávamos no computador, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa, ele tem uma empresa nessa área, e eu com o celular ali do lado, e no computador aqui, e a gente discutindo quanto que ia economizar, que não sei o quê, que se fizesse, a gente colocasse, a despesa ia ser aproximadamente de 120 mil reais. Não era isso, Cássio? 120 mil reais. Então, vocês imaginem, gente, como é que nós vamos pagar? Não, mas daí a 3 anos a gente já quitou tudo e tal. Eu peguei o meu celular ali, enquanto cada um dava uma opinião, como é que faz, quantas placas gastariam, não sei o que a gente precisava de economizar, mandei uma mensagem para esse amigo. É de uma empresa que se chama Genix, de energia solar. E aí eu mandei para ele a mensagem. Falei assim, meu caro, ô Lucas, não tem problema citar o nome, quando a obra é boa, não tem problema algum. Falei assim, ô Lucas, nós estamos aqui na reunião de diretoria, domingo de manhã, estamos aqui na reunião de diretoria discutindo sobre a placa de energia fotovoltaica na instituição. Meu caro, a gente está precisando de trocar energia aqui, a gente está discutindo orçamento e tal. Eu queria ver com você o que você pode fazer por nós. Olha, eu mandei a mensagem, entre 5 a 10 minutos depois, no domingo de manhã, ele me mandou a resposta assim, Emerson, tudo bem, não sei o quê, mande para mim uma foto da sua conta de luz. Mandei para ele a foto da conta de luz, enquanto a discussão acontecia. 5 minutos depois, ele me mandou uma foto aérea, feita por satélite da instituição, e ali ele colocou assim, olha, mandando para a gente já como que seria pela empresa dele. Emerson, vocês gastarão aí entre 80 e 90 placas. Vocês têm que ter uma ideia, nesse momento eu estou dando uma ideia imprecisa, baseando na conta de luz, no endereço e a foto de satélite. Vocês gastarão entre 80 a 90 placas, tá certo? Esse valor vai ficar, para a instituição, ele sairia entre 115 a 120 mil, se for orçando aqui com a nossa empresa. Entretanto, nós vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês estão discutindo aí e tal, a gente já tinha conversado sobre essa possibilidade. Pode contar com a nossa empresa, pode contar comigo, nós vamos doar para vocês essas placas. Nós vamos doar todas as placas. A única coisa que vocês vão ficar atentos é a mão de obra.
É a mão de obra. E a empresa, para fazer a instalação, vai gastar, vocês têm que preparar em torno de 30 mil para a instalação. Mas eu não trabalho com instalação. Então, eu posso indicar empresas, ou vocês podem fazer contato com outras e tal. E isso, a reunião acontecendo, e eu comunicando com ele aqui, falei com ele assim, então faz o seguinte, já que você está me doando as placas, que tal você me doar também a empresa com a mão de obra? Aí ele respondeu assim, Emerson, você é difícil demais. E aí o que ele fez? Vou te doar a empresa com a mão de obra. Ou seja, isso foi no mês de agosto. Em dezembro daquele mesmo ano, eles estavam aqui com a empresa instalando, gastamos 85 placas, conforme colocou, vieram, fizeram a instalação, filmaram e a nossa conta caiu de 4 a 5 mil reais. Num mês que está baixa a absorção solar, ela caiu para 900, 1.300 reais. No mês que está ótimo, ela vai para 300 reais, 500 reais. Veja a fala do irmão José. Repetindo, entraves de ordem econômica quase te inviabilizarão os projetos mais simples. Ora, quase que vai inviabilizar. Se nós estamos envolvidos com o projeto, a gente está tranquilo com isso? Olha, a parte financeira, se Deus está vendo que o projeto é real, que é importante, gente, não é importante para Deus não, gente, é importante para nós. O projeto é importante para a gente? Ele vai chegar. Preocupa não que ele vai chegar, não vai chegar no nosso tempo, mas ele vai chegar no tempo de Deus. Tá claro? E aí ele continua, amigos da primeira hora deixar-te-ão a sós. Inúmeras vezes aqueles que não favorecem o projeto vão fazendo oposição, eles vão te deixar sozinho. Mas se você está tranquilo com a escolha, se preocupa não. Raramente contarás com incentivo alheio. Raramente, não quer dizer que nunca vai acontecer. Raramente contarás com incentivo alheio. Questões familiares surgirão por entrave. Questões familiares vão aparecer. O marido, a esposa, ou os filhos, porque agora você só fica envolvido com isso, porque agora você é beato, porque agora você não sai desse movimento social, não sai dessa casa, não larga essa ONG, não larga não sei o quê. Questões familiares surgirão por entrave. Aí depende da sua consciência tranquila. Aliás, vendo de novo, sei lá, pela 10ª vez que a consciência está tranquila, eu ainda escrevi tranquila, abreviado e sem o A. Deus que me livre. Olha aqui, se a consciência está tranquila, imagina você. Gente, para que preocupar com as colocações que vêm de terceiros? Teve uma mãe que chegou para mim e falou assim, Emerson, meu filho agora só fica envolvido com um grupo de jovens. Ele tem reunião sexta à noite na casa, sábado ele vai para a tarefa, domingo tem reunião não sei das quantas, mas eu estou preocupado porque ele está virando beato. Eu falei assim, você quer que eu converse com ele? Porque aí se eu conversar, ele deixa de ir no final de semana e ele passa a frequentar bar. E como é que é? Eu falei, a gente pode trocar. Ou ele frequenta a casa espírita no movimento sólido, saudável, envolvente, onde ele está envolvido, onde ele escuta, aprende, apreende e divulga. Ou ele fica nos bares, bebendo, entornando, chegando tonto, e a gente está chamando isso de movimento social saudável. Minha filha, preocupa com outras coisas, deixa o seu filho lá. Enquanto está fazendo o que é nobre, está ótimo. Por quê? Porque a consciência dele está tranquila, ele está plantando para o futuro, que é o que o Livro dos Espíritos indica para nós. Aí ele encerra dizendo, não esperes contudo, veja, nosso texto se chama oposição, ok? Palavrinha essa que apareceu no início do texto, no título. Não esperes contudo, possa ser diferente, porque a luz não se fará no mundo sem que a treva lhe mova ferrenha oposição. Olha, não teremos luz no mundo se não passarmos pela treva, gente. Teremos luz no mundo, não? Tá claro? O movimento é esse. Então, ainda que estejamos com oposições, trabalhemos segundo a nossa consciência,
segundo os nossos propósitos e aguardemos, porque se eles forem justos e a espiritualidade entender que é importante, até o lado material nos será atendido. Na construção de projetos saudáveis, entendam, não para Deus, para nós, termos mais instrumentos de trabalho e de avaliação e autoavaliação. Ok? É isso aí. Um abraço a todos. Até breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus.